Hoje eu tenho uma palavra que eu acredito que tem sido muito importante para os dias de hoje, sobre a gente viver realmente um tempo bom, um tempo gracioso, grandioso, né? Um tempo de Deus em nossas vidas. Acima de tudo, eu creio que Deus nos criou com um propósito para que a gente seja feliz, seja abençoado, para que a gente tenha uma vida plena, uma vida rica, uma vida cheia de alegrias, né? Mas eu sei que a vida toda é uma construção e a gente faz isso. É a gente que vai melhorando, é a gente que vai construindo a nossa história. E nessa noite eu gostaria de lembrar uma passagem bíblica, que é uma das primeiras passagens, que é sobre Adão e Eva, que está lá no livro de Gênesis, né, no início. E eu gostaria de tratar sobre um assunto, né? E para me ajudar a gente destrinchar esse assunto, está aqui o Selmi, que é o Tiago Selmi, né? E o outro Tiago também, né? Então eu tenho 2 Tiago aqui. Tá faltando Pedro e João, que é Pedro, Tiago e João, né? Aqui eu só tenho 2 Tiago e são os nossos convidados nessa noite, para que a gente nessa conversa possa assim trazer um pouco de clareza mais sobre esse assunto, né? E o tema de hoje é esse aqui, bem bonitinho, que eu acredito que você vai gostar muito, tá? Olha aí. A gente vai falar um pouquinho sobre vitimismo, viu? Vitimismo, né? E eu sei que Mestre Selmi é uma pessoa que é bom nessa área, né? O cara é psicólogo, né? Tá aí cheio de ideias para nos dar. Eu acredito que eu vou aprender muito, porque comigo eu não tive a oportunidade de ter um psicólogo quando criança, né? Meu psicólogo foi coisa pesada, né? Foi tratamento de choque. Hoje em dia os pais, né? As pessoas orientam a gente a procurar um psicólogo, o qual eu procuro quando preciso, né? Apesar de que, graças a Deus, isso às vezes na igreja era meio um tabu, né? Que a gente não podia procurar uma ajuda profissional, Sim. né? Porque, não, tá faltando fé, né? Eu sempre amei Não quando eu ia... acredito em Deus. Né? Eu sempre amei quando eu fui à procura de algum psicólogo. E queria também falar uma coisa contigo, pra gente passar para os irmãos. Às vezes os irmãos estão passando por uma guerra aí, né? Uns amigos da gente, mas mais voltado assim ao nosso público mesmo. Aí diz assim, eu queria um psicólogo com visão cristã. Não existe. Não é isso. Essa formação não existe, né? Não necessariamente, e nem eu acredito que nem precisa haver essa divisão, Isso. né? Talvez isso é mais uma necessidade de quem vai procurar, porque por acreditar que uma pessoa que seja cristã também vai ter uma visão semelhante ou vai compreender algumas coisas e imaginar que quem não é não entenderia. Isso. Não necessariamente. Então não existe um psicólogo com visão cristã. Eu acredito que o fato de ser cristão pode influenciar muito a percepção de muitos assuntos e fenômenos, mas não necessariamente, assim, não é que não existe um psicólogo com visão cristã. Ele pode ser cristão ou não, mas em termos técnicos e dentro da sistemática do trabalho dele, isso não é uma interferência, não é um problema. Sim, mas a minha pergunta é o seguinte, é porque as pessoas querem que a pessoa tenha isso. Então daqui a pouco a gente vai dizer, eu quero um psicólogo com visão cristã, eu quero um psicólogo com visão atleta, Entendi. né? Eu quero um psicólogo com visão, sei lá, paz e amor, né? Porque o psicólogo ele não traz ele não influencia, né? Sim. Ele trabalha, ouve, mas assim, cientificamente falando aí, acho que não é para que ele induza a pessoa a algo, não é isso? A gente é uma espécie de facilitador do processo, Isso, né? isso. As ferramentas que você vai necessitar para poder desenvolver a tua vida, você tem. Talvez a gente vai só facilitar em promover ou mostrar, apontar os caminhos e as ferramentas que você vai utilizar. Elas são suas. Isso. Né? Não sou eu que vou resolver. É porque sempre o pessoal pede isso, a gente aqui, Sim. né? Aí parece que tem medo, né, de encontrar Sim. um Mas assim, nos profissional Estados que não Unidos atenda, né? existe assim essa formação específica de psicólogo cristão, né? Mas para aquele público, para um público específico. Não é uma questão que influenciou a psicologia em termos de Europa ou América Latina. Eu sei. Mas mais uma questão. Pois tá. Hoje a gente vai aproveitar, né? Já que você é bom no assunto, que eu tenho certeza disso.
Né, Tiago? Vamos espremer, né? Vamos tirar as nossas dúvidas e vamos aproveitar aqui. Uma coisa boa, hoje vai ser bênção de Uma Deus. consulta né? grátis. A história que eu quero trazer aqui nessa noite é Adão e Eva, né? Adão e Eva, por exemplo, eles tiveram um presente de Deus, que foi o Éden completo, né? Sim. Eu não quero falar da história em si e tudo mais, que eles pecaram, caíram. Mas uma coisa assim que eu queria falar, a questão do vitimismo, é porque quando a Eva foi seduzida pela serpente e ela comeu a maçã ali, né? Maçã, dizem que é maçã, mas não, o fruto, né? Vamos deixar para lá. Eu não quero dar nome quando estava lá. Né? Mas o que acontece? Ela comeu e deu para o marido. E assim que ele comeu, ambos os olhos se abriram e eles viram que estavam nus. E naquela viração do dia, quando Deus chegava ali, né? E procurou Adão, onde estás? E Adão, ele disse, tive medo, estava nu e me escondi, né? E aí Deus disse a ele assim, Adão, comeste da árvore que eu disse que não era para comer. Né? E imediatamente ele não respondeu, comi ou não comi. Ele automaticamente diz assim, a mulher que tu me deste, ela comeu e me deu, né? E aí depois Deus vai perguntar a Eva, que fizeste? Ela disse, a serpente, né? Eu queria pegar essa linha nessa noite para a gente falar um pouquinho sobre essa coisa de não assumir o que a gente faz, sempre culpar os outros, né? E a gente lida com isso constantemente. Isso é uma luta diariamente, né? Essa questão desse vitimismo, de não, porque é culpa dele, né? Um passando a culpa para o outro. E a gente vê que isso cresce, né? É uma coisa tão grave, a gente pensa até que é uma coisa pequena, mas é uma coisa muito grande, hoje em dia. Sim. Eu, como pastor, como amigo mesmo, e que ando com o pessoal, eu vejo pessoas que não querem assumir as suas culpas. Por que é tão mais fácil culpar alguém, né? A sua visão, assim, do que assumir para se permitir um crescimento, melhorar como pessoa? Primeiro, eu gostaria de partir do ponto de vista de que vitimista ou vitimismo não é uma característica de personalidade absoluta. Ou seja, não podemos definir alguém assim como na sua totalidade como sendo. Eu sei. Né? Porque em algum momento, talvez a gente, em determinados momentos, também acabamos sendo vitimistas em algumas situações. Porque a gente pode entender o vitimismo como a terceirização das nossas culpas, faltas, angústias, fracassos. E quando eu terceirizo essas características, naturalmente isso tira de mim a responsabilidade sobre essas coisas. Né? Então isso faz com que, ou até mesmo como na foto do gato. Bota ela aí, a fotinha dele. Do gato. Eu escolhi essa foto que eu achei arretada. Essa figura é clássica, né? Esse olhar do não gato fiz de nada, botas, né? Não fiz nada. Interessante, esse olhar, uma outra coisa que ele promove o quê? A compaixão do outro. Então, o vitimista, a pessoa que está nesse processo de vitimização, de alguma forma há uma necessidade ou um prazer em promover a compaixão do outro. Essa carinha, essa orelhinha para baixo, né? Os olhinhos lagrimejando, Sim. né? Não é só eximir a minha culpa ou meu fracasso, a minha angústia ou a minha falta, mas também isso promove a compaixão do outro. Do outro. E isso, de alguma forma, vai preencher essa necessidade. Né? E você acha que isso seria um escape? O vitimismo é um escape? É uma falta de caráter mesmo da pessoa? Na sua opinião, é alguém que quer se dar bem em qualquer situação? Eu não acredito que essa compreensão ela é consciente e voluntária. Tipo, eu vou ser vitimista porque eu vou obter tal resultado. Né? Sei. Mas isso é muito espontâneo
E naturalmente, a gente sabe que a realidade nua e crua é dura. Aham. E naturalmente, quando eu assumo as minhas faltas e responsabilidades, isso não faz de mim uma pessoa mais leve e espontânea. Muito pelo contrário. Mas existe aqueles também que pensam dessa forma, né? Já assim mesmo. Eu vou ser assim porque isso pode trazer algo pra mim. Necessariamente não por pensar assim, mas entender porque o vitimista, o processo de vitimização, ele promove ganhos secundários. É uma forma de chantagear. Então, é uma forma de Recompensa. suprir uma outra necessidade que eu tenho. Vou dar um exemplo muito simples. Imagina aquela pessoa que Fala que eu te escuto. sofreu um acidente, sei lá, alguma coisa assim, e precisou se hospitalizar. E aí mobiliza uma série de pessoas, né? Pessoas que vão ficar com ela revezando, né? Você quer uma água? Não, vou buscar uma água. Tá com fome. Aí, de repente, você tava, sei lá, seu marido ou namorado estava meio brigado, mas aí ele também é uma dessas pessoas que tá ali e tal, dá aquela assistência, e de repente, alguns dias, o médico vai lá na sala e diz, não, você tá bem, agora vou te dar alta. Aí você, não, mas ainda tá doendo aqui e tal. Por quê? É porque gosta de ficar internado? Não. Porque esse processo, por mais que tenha tido a dor, o acidente, ou seja lá o que for, e isso não é legal, é ruim, mas promoveu ganhos secundários. Aquilo que naturalmente eu não tinha quando eu estava não acidentado. Então, é que essa pessoa gosta de ficar internada? Não, ela gosta de receber aquilo que quando está internada recebe. Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu era pequeno, eu fiz uma cirurgia. Me fizeram uma cirurgia, eu não sou cirurgião. Eu fiz uma cirurgia das amígdalas, né? Ai, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Pensa na cirurgia retada, gostei demais. Eu tomei tudo sorvete. Aí eu me lembro que aí a mãe, você tá milhão, meu filho? Eu tô, não, porque eu achava retado um sorvete chamado Carioca. Na época, aí compravam de potes e mais potes. Olha, refrigerante gelado, tudo que uma criança gosta de tomar, né? Aí eu acredito que eu criei aquele momento e eu estiquei o que era pra ser 15 dias, foi pra um mês, né? Só por conta do sorvete. Acho que é esse ganho que a gente Os quer ganhos das coisas, secundários. Os ganhos secundários, né? O vitimismo faz isso, né? Sim. A pessoa às vezes se acostuma nisso também, né? Acaba aprendendo esse caminho, né? E não quer sair dele. Às vezes você até pensa em não ficar, mas é tão bom receber aquilo ali que não quer mais sair, né? Uhum. Porque eu acredito que o vitimismo é uma hora que você... Como se você não tivesse uma outra saída. Então você joga isso para que você se dê bem. Tipo, às vezes até no nosso dia a dia dentro da igreja mesmo, um ensaio, uma coisa. Não, eu queria ir, mas o trânsito choveu, né? Eu queria estar lá, mas eu não pude. Né? Eu percebo quando uma pessoa... Que uma das características, eu acho que do vitimismo é que a mentira é meio superficial, né? Dá pra gente perceber na fala, no gesto da pessoa, né? Poderia até dizer assim, não seria nem a mentira, por mais que ela esteja presente ali, mas você criar pontos de vista de uma mesma realidade de uma maneira diferente. Eu sei. Tem uma frase de um pensador brasileiro chamado Leonardo Boff que ele diz, todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então, se você tiver 5 pessoas observando o mesmo fenômeno e depois você pedir para elas descreverem, vai ter versões diferentes. Porque, de alguma forma, alguns elementos vão ficar mais evidentes para você do que necessariamente para o outro. Os evangelhos têm isso, né? Mateus, Marcos, Lucas, cada um tem uma visão. Sim, tem narrações ali que tem elementos que em outro não vai ter. Mas porque quis omitir, quis criar uma realidade paralela? Não, é simplesmente um ponto de vista diferente. Né? Todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Né? Talvez dentro dos evangelhos, o que eu acredito ser o mais completo assim, em termo narrativo é o de Lucas. Né? Ele é mais detalhista. Mas quando aí você vai, quem é Lucas? Lucas era um médico, um pesquisador, ele escreveu fruto de uma pesquisa que ele fez, não necessariamente de forma contemporânea. Então, de alguma maneira, ele
procurou ser mais rebuscado em alguns elementos que os outros, não, de uma maneira mais intuitiva, se comparado a ele, né? Não que foi de forma intuitiva, acabou deixando passar despercebido. Mas porque quis omitir? Não. Porque simplesmente era um ponto de vista diferente. Então essa coisa do trânsito, poxa, eu queria muito ter ido, mas às vezes simplesmente você não queria ir. Isso. O que eu quero falar é isso. É que as pessoas, assim, elas se vitimizam tanto. Por exemplo, porque você tem carro, eu não tenho. Você pode chegar, eu não chego, né? A gente vê que é a falta do querer mesmo fazer as coisas, né? É igual algumas pessoas que crescem junto, aí, você se formou, você conseguiu, eu não tive quem me apoiasse, né? A gente vê esse vitimismo nas pessoas, né? Eu observo isso. Eu vi gente dizer assim a mim, mas porque você tinha um pai que tinha condição, vocês puderam estudar. Mas eu acho que isso não é tão real. Porque eu acho que você é o que você quer ser, né? Mas isso, querendo ou não, tem como efeito psicológico diminuir o peso dessa gravidade. Isso. Entendeu? O vitimista faz isso, né? Sim. Ele quer dividir a culpa, né? Exato. Isso... Na verdade, ele não quer nenhuma. Foi o que Adão fez. O que eu fico arretado da vida quando eu vejo lá em Gênesis o Senhor dizendo assim: Adão, comesse da árvore que eu disse que não comesse. Ele não disse nem que sim, nem que não. A mulher que tu me deste. Tá vendo alguma acusação, né? Foi culpa sua, Deus. Não foi culpa minha, não. Que eu estava aqui sozinho, com o macaco, com a vaca, com o boi. Eu estava aqui com tudo quietinho. Para que o Senhor veio me dar uma mulher, né? Mais ou menos isso. É muito mais fácil eu pegar a culpa que eu tenho das besteiras que eu estou fazendo e lançar para você. E parece que eu vou me sentir feliz. Porque quando o cara se vitimiza, ele fica feliz se ele consegue ver o outro também se entristecer pela dor dele. Na minha opinião. A compaixão estimulada, né? O outro comprou sua ideia, né? Você estimula uma situação, né? Chora, e aí o que acontece? A outra pessoa se sensibiliza, em vez de dar um TB, né? Um Todd bem dado, aí termina abraçando, chora, eu sou seu amigo, estou com você. E isso a gente sabe que contribui para uma pessoa ficar um mau caráter, né? Perder aquela coisa boa de ser uma pessoa direita, decente, de assumir, né? Peraí, foi o que fiz mesmo, né? Olha, uma coisa assim que eu observo na palavra de Deus, no dia que Davi orava para o filho dele ficar bom. Daqui a pouco o pessoal que estava com Davi viu Davi se levantar, trocar a roupa, comer, se limpar, e o pessoal fez: Oxe, por que você Orou enquanto ele estava. Você orou, agora porque o menino morreu, você não continua o luto, você não continua, né, pagando esse preço? Ele fez: não. Realmente eu pensei, talvez Deus pudesse me ouvir. Mas eu vi que não, né? Mas o pessoal que estava ali, estava até querendo vitimizar Davi. Davi não era vítima. Davi era o culpado de tudo aquilo. Vítima foi o filho dele. Verdade. Que morreu por conta do pecado dele. Né? Mas os companheiros de Davi queriam: Davi, porque você, né? Né? Você, às vezes as pessoas alimentam isso nas outras e tornam uma pessoa fraca, né? Eu passei uma fase muito difícil na minha vida e um dia eu cheguei numa igreja que eu amo, né? Ali, né? E tava aquela grande oração, aquela grande concentração. E terminava o culto, os pastores ficavam no altar e a gente subia para pedir uma oração, né? Para desabafar. E quando eu subi naquele altar, eu acho que até o ambiente, a música, alguém chorando, o outro lá abraçado. Então, eu fui me fragilizando, o ambiente fragiliza a gente, né? Aí eu olhei para aquilo tudo, eu também comecei. Aí eu olhei, então. Foi daí que nasceu a versão: ou vai ou racha ou arrebenta a tampa da caixa para mim. Porque o pastor abriu a Bíblia assim para mim: Samuel, foi que houve? Aí eu contei a minha luta que eu estava vivendo. Ele disse: preste atenção. Preste atenção. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Pedirei o que quiser, tudo será feito. Ó, nem Deus pode ser contra isso aqui. Você está vendo? Levanta a cara, levanta a cabeça. Por que você está chorando? Aí ela apontando, Fiatinho:
com Deus, o vai ou racha, o arrebenta a tampa da caixa. Aquela palavra foi uma explosão na minha alma. Eu juro que eu acreditei que aquilo era um versículo. Aí eu não saí dali assim dizendo, poxa, eu precisava de um abraço, precisava de um carinho e alguém que me botasse no braço, né? Ô Samuca, eu tô aqui do seu lado. Eu não estou dizendo que a gente não pode fazer isso. Sim. Porque a própria palavra diz: chorar com os que choram, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Falha nossa aqui, glória a Deus, né? Aí o que acontece? Deixa eu falar assim. Quer dizer, tem hora que você tem que abraçar mesmo. Tem hora que você tem que. Você também não é uma pedra, né? Mas você vê uma pessoa repetindo a mesma coisa, e todo mundo. Né? Como o Céu me falou. E isso sempre se dá bem, né? Eu olho muito assim, eu olho com essa visão na palavra de Deus. Quando Jacó, até falei domingo aqui, quando Jacó voltou para se encontrar com Esaú, ele, pode olhar, tá lá na Bíblia, ele botou os presentes, família, botou a mulher e os filhos, e veio por trás, né? O vitimista, ele cria um escudo, ele cria uma situação, né? Tem gente que para faltar o emprego mata a avó, mata a tia, mata o irmão, né? Dá uma de depressivo, né? No trabalho. Agora, vai pra praia, vai pra shopping, mas sempre tá depressivo, infelizmente. E aí, quando ele chega ali, que ele queria chegar assim pra... Na verdade, eu vi que ele queria comover Esaú. Ele queria mexer com a alma de Esaú, né? E Esaú disse, pra que isso? Eu tenho o suficiente. Não foi porque você passou a perna em mim que Deus me deixou quebrado, não. Pelo contrário, eu tenho a mais. Então, o vitimista, ele gosta disso, na minha opinião, né? Por isso que eu quero te ouvir. Sim. Né? Ele cria esse cenário, né, ao redor, né? É porque quando eu promovo ou estimulo a compaixão do outro, naturalmente essa sensibilidade faz com que você jogue no meu time também. Então, isso vai dar legitimidade ao meu discurso. E se as pessoas de alguma forma concordam com isso, só vai reforçar essa narrativa que assim, eu não consigo. Na verdade, isso acaba sendo até uma crítica, isso que eu vou falar. De alguma forma, o nosso meio, às vezes, acaba condicionando isso. Por exemplo, quando você vai olhar as músicas, principalmente dentro do ambiente pentecostal e neopentecostal, não que não exista nos outros, mas isso é muito comum. Se você observar os louvores, sempre tem o mesmo enredo. É que Deus vai te dar a vitória, de que você sofreu, que a pessoa mas Deus não vai fez te honrar. Nada. Você vai estar na plateia, eu vou estar no palco. Sempre. Né? Então, é a mesma narrativa. E quando você, ou às vezes uma palavra que alguém vai dar, né? Deus nesse momento está te honrando, vai te honrar, vai cessar o teu sofrimento. Teus dias de vergonha vão acabar, virar dupla honra, né? Isso. E isso faz com que você alimente essa compreensão de que existe uma conspiração cosmológica, né? O universo está conspirando a seu favor. Deus, as pessoas, o mundo, né? Como sendo sempre você entendendo como tudo isso sendo algo externo a você. Então, se você não deu certo, se você não está bem, se você não está feliz, é porque existe esse ambiente que não favorece, mania de perseguição, né? Assim. O inimigo, seja lá o que você venha denominar, mas é sempre algo externo a você, né? Então, se eu não passei em uma prova, é porque a concorrência estava muito grande, Deus não quis. Eu vou confessar. Muitas das vezes você só precisa continuar estudando ou não estudou, né? Então, eu passei 2 anos afastado. E um dos motivos que eu achava era justamente como as pessoas me olharam na época. O Thiago chega atrasado no culto, o Thiago faz aquilo, eu comecei a deixar isso entrar no meu coração e isso
me afastou. E eu passei muitos anos. Esses anos, assim, eu digo, esses 2 anos, culpando as pessoas. Eu estou aqui no mundo hoje porque essas palavras. Porque me cobraram da minha responsabilidade, né? Essas palavras me jogaram lá. Até o dia que eu disse assim, "Epa, o maior culpado disso tudo foi eu. Se eu não tava. Maturidade. Se eu não era essa pessoa que eles estavam vendo, era a opinião deles. Eu sabia que eu não era. Então, o errado foi eu. Eu fui pro mundo por minha escolha, não foi ninguém, não. Foi aí que eu voltei. E ainda bem que você teve esse entendimento. Porque tem gente que apronta, continua aprontando, e todo mundo foi contra ele. Sim. Né? Tem gente que às vezes... Tem gente, por exemplo, diz assim na igreja, a gente quer fazer a obra, mas você chama direto, não faz. Entendeu? Que é um motivo para culpar a gente, né? Eu não cresci na igreja porque o pastor não me ajudou. Eu podia ser um pastor, mas nunca me deram chance de pregar, né? Esse vitimismo doentio, ele... Eu só fui tapa-buraco. Eu sempre era... Essa é uma frase que vocês tapa-buraco, né? Eu sempre tava ali, mas ninguém nunca me botou na frente, né? E isso atrapalha tanto. Eu vejo tanta gente que podia ser outra coisa na igreja, na sua própria vida secular, tá entendendo? E você vê até as próprias pessoas, a igreja, a pessoa no mundo mesmo, a escola que eu estudo é fraca, mas a internet tá cheia de livros disponíveis, né? Sim. Cursos. Mas o pessoal quer estar assistindo TikTok, o pessoal quer estar assistindo jogos, essa juventude. Aí aparece uma empresa, chega aí, vai procurar profissionais, você não está qualificado. Porque eu não tive chance, né? Aí quando vai para um culto, aí chega lá, recebe uma palavra, Deus vai mudar a tua história. Sim. Como é que Deus vai mudar a história com o camarada não quer escrever novas linhas? Entendeu? Não quer escrever, não, mas Deus, a outra diz assim, que o diabo queira, que o diabo não queira, o Senhor vai lhe dar a vitória. Parece que Deus é um empregado da gente, né? Que tem que ser favorável a tudo que eu quero, né? E esse vitimismo, ele é muito prejudicial. Totalmente. Né? Ele vicia um povo, sabe? Eu lido com isso há 26 anos, misericórdia. Eu sempre, quando dou meus testemunhos, eu sempre falo, cara, eu falei 8 vezes, né? E eu nunca gostei de ninguém chegar assim, botar a mão e dizer, Samuel, né? Deus escreve certo por linha torta, né? Tudo é no tempo de Deus. Quando alguém falava isso perto de mim, que ela saía, eu limpava assim, digo, sai pra lá, né? Sai pra lá, agorento, né? Porque Eu me sinto desafiado. Quando eu chego numa situação dessa assim, você tem que chegar nisso aqui, e eu digo assim, poxa, eu não vou conseguir, eu não paro. Eu digo assim, não, eu tenho que conseguir, eu vou buscar meios, eu vou estudar, eu vou colar com quem sabe. Isso. Entendeu? Eu não sei tocar um pouquinho de nada, só sei botar 3 notas. Mas sei que o Selmi sabe tocar muito bem, eu vou colar nele. Vou ficar o tempo todo ele tocando lá e eu de olho no jeito dele. Até eu dizer assim, eu me superei, eu me sinto desafiado. Selmi, o homem é produto do meio que ele vive mesmo? Essa é uma questão... Isso é mito não, ou é verdade? É um dilema de discussão, mas principalmente pautado pelas frases do John Locke e do Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes diz que o homem é lobo do homem, né? Uhum. Ou seja, entendendo que a nossa natureza não é uma natureza pacífica, sim conflitiva, de que os males produzidos pela humanidade é produto do próprio homem. Aí o John Locke vem e diz assim, o homem nasce bom, mas a sociedade é que o corrompe, né? O meio é que corrompe. Então ele parte do princípio de que a natureza humana é boa, mas a convivência, a sociedade, as instituições, o meio é que acaba corrompendo. Então, os dois partem de epistemologias diferentes, ou seja, o princípio, a gênese da coisa é diferente. Um é que a natureza humana não é boa,
E por isso que a gente precisa do Leviatã, como ele, do Estado, de leis, de normas e regras, porque se não houver Alguém isso, para limitar. nós não existiria civilização. Então, o que faz o homem ser civilizado são leis, normas e regras e um Estado forte que de alguma forma venha nortear o que é que você tem que fazer e o que é que você não pode fazer. Porque senão aí não... Mas se proibir alguma coisa nessa sociedade vitimista, né, também, né? Aí vem a questão, o Ai, contraponto, meu Deus, que é né? o John Locke diz, não, o problema é a sociedade, porque a natureza humana, a gênese da natureza humana é boa. É homem criado da semelhança É de Deus. é um problema seríssimo isso. Quem é que tá certo, né? Eu acredito que Mas o meio que você vive não lhe influencia, não? completamente, né? Completamente. Mas ele não define. Sim, mas, por exemplo, um menino, a pessoa, ai, meu filho só dorme cheirando um paninho. Sim. Meu filho só dorme se balançando na cadeira. Meu filho só dorme na chupeta. Na barriga da mãe não tinha cadeira de balanço. Não Tinha tinha pano. chupeta, não tinha paninho, não tinha nada. Tava lá dentro, né? Sim. Aí a gente vê que já é a própria mãe, né? Que, sei lá, eu vi uma coisinha arretada um dia desse que eu ri demais. Uma mulher ensinando o menino a comer. Aí ela sabia que o menino não gostava muito da comida. Aí ela chegou aqui, pegou no pratinho a colherinha e foi dar o ursinho. Ela mesmo balançou o ursinho pro ursinho dizer que não queria. Ela botou a colher lá, pegou um chinelo e pá, no ursinho. Sim. Aí pegou a colher e foi pro menino. O menino abriu a boquinha e comeu. A psicologia pesada, né? Aí, ó, de olha choque, aquilo ali. né? Confronto. Quando ele viu, ele disse, "Oxi, O próximo sou eu. próximo sou Vou comer. A inteligência dele foi mais rápida. Aí eu olhei assim e digo, meu Deus do céu. Eu me vi em algumas partes daquela ali, né? Porque minha mãe não deixava a gente estar com essas coisas, não. Mas aí o que acontece? A gente vê que pessoas são criadas nesse meio, né? Sem limites, né? Essa turma jovem que parece que sabe dominar o pai e a mãe, enrolar o pai e a mãe. O conceito bíblico é ensina ao menino o caminho que ele deve andar. Mas parece que na caminhada o filho dá umas voltas no pai, né? Dá uns rolé e começa crianças que já, do nada, que tem uma habilidade de passar a perna no pai e na mãe. E a gente cristão não está atentando para isso. Hoje eu estava com um casal de pastores dizendo assim que a próxima geração tem um grande perigo de ser extinta em questão do povo, da nossa nova geração cristã, de um povo continuar o que a gente viveu, né? O que os avós, os pais viveram, e agora essa nova geração, porque está muito dispersa. A gente não está vendo um adolescente, conta-se nos dedos um adolescente e um jovem apaixonado pelo Senhor. Né? E eu acho que tudo isso é esse meio onde você é criado, sabe? Às vezes eu vejo que às vezes tem pessoas tirando a autoridade um do outro, né? Atrapalha muito também, né? E o menino acaba não sabendo que informação, a mãe de fica, o pai de vai, né? Então eu falo que é o produto do meio que ele vive, porque é o que você recebe, influencia muito. E também assim, quando você fala a gente é muito influenciado pelo meio, aí eu volto àquela questão que eu acho que a gente não tava no ar, né? Quando eu disse que o termo que os alemães utilizam, o Zeitgeist, o espírito do tempo, a gente vive um período também que não facilita muito as coisas, né? Uma padronização dos comportamentos, há uma necessidade de você chegar e conquistar, chegar ao ponto do prazer ou da conquista o mais rápido possível, né? Hoje o tempo, a velocidade das coisas faz com que você tenha uma necessidade de chegar o quanto antes naquilo que você deseja. E aí, quem são as pessoas que ditam isso? Hoje a gente vive a era dos influencers, né? Da internet. São as maiores influências, né? Porque se você chega, por exemplo, a 40, 50 anos atrás, o sinônimo de sucesso talvez fosse a pessoa que construir uma carreira, ou seja uma empresa, ou seja lá o que for, um professor,
faz aquilo com afinco, é bem sucedido, e você associa a pessoa àquilo que ela faz, você encontra, né? Hoje em dia, essa compreensão que leva tempo para você chegar a isso, não é bem isso. Você tem um garoto de 15 anos que é um influencer de sei lá quantos milhões de seguidores e que tem milhões e milhões na conta. O que foi que ele fez? Muitas das vezes o que ele fez foi só um vídeo engraçado que viralizou. E essa questão de o que é sucesso então para esse adolescente? Na verdade é chegar lá o quanto antes, independente do que eu faça, né? Não mais aquela coisa de estude, se identifique com alguma atividade, procure fazer da melhor forma e naturalmente os resultados vão surgindo ao longo dos anos. Isso não é atrativo, porque isso remete a esforço, né? Foco, dedicação, e isso dói. Não é o caminho, não é o desvio, né? Exato, né? Tem hora que eu vejo assim, vou pegar para os jovens, muito externo. Eu vou olhar para o Selmi, como é que o Selmi se veste, como é que ele corta o cabelo. Eu não vou olhar como o Selmi toca. O que é que ele fez para chegar até aquilo ali? Eu preciso percorrer aquele caminho. Eu até falei, acho que foi ontem, falando sobre futebol. Eu nunca gostei muito de jogar futebol, mas jogava só para fazer aqui, completar aqui a linha. Eu também sou muito bom em bola. Mas era assim, o Brasil tá jogando. Terminava ali aquele jogo, a gente saía todo mundo pra rua para jogar bola. Mesmo não sabendo. Hoje em dia você vê o menino prende a bermuda aqui, fala uma coisa para lá na roupa, não é mais para jogar bola. Não é mais o conteúdo, é só uma coisa externa. Na minha visão, né? Na minha opinião. É mais aparecer do que ser, né? Sim, É o que a sociedade pede hoje? As redes sociais é a forma que a gente encontrou de se protagonizar. Agora é a minha vez. E o que eu puder fazer para que as pessoas, para que eu venha ficar evidenciado, para que a minha imagem venha a ser evidenciada, eu vou fazer. Então, seja na estética, que é uma coisa que sempre é muito atrativa, porque, por exemplo, eu nasci em 88, então a década de 90, para mim, e início de 2000, foi... o que a gente tem de atrativo? A televisão, né? Então, quem eram as pessoas famosas? Aquelas que iam para os programas do Faustão, do Gugu, seja lá o que for. Na minha época foi Balão Mágico, Chacrinha. Pois é, né? Exatamente. Quem eram as pessoas importantes ou famosas que estavam dentro desse contexto. E aí a gente ficava idealizando o que é que elas faziam, quem a gente gostava, o que se identificava. Famoso era sinônimo de ir ao programa que tinha uma audiência absurda. Hoje eu não preciso mais nem existe mais esses programas, não, né? As redes sociais tornou o caminho mais curto. Eu não preciso ir ao Faustão, Chacrinha, ao Gugu para poder ser famoso. Eu preciso fazer alguma coisa que viralize. E precisa ser uma coisa que tenha um produto ou uma entrega com excelência? Não. Precisa ser uma risada, uma queda, seja lá o que for, uma polêmica, né? Então é isso. Bombaria, né? Bullying, por aí exatamente. Vai, né? Então, eu lembro que uma vez em sala de aula, a gente sempre com aquele discurso de estude, porque isso vai te proporcionar um bom futuro e tal, uma profissão. Não, professor, eu não... Pra que estudar? O Neymar não terminou nem o ensino médio. E hoje é um jogador de milhões e tal. Certo, mas quantos Neymar você conhece? Só tem um. Né? E ainda que você siga o mesmo caminho que ele trilhou, ou seja, vá jogar bola no mesmo clube e tal, que você tem o mesmo talento, que não é o caso, isso é garantia de que você vai se tornar o segundo Neymar? Não. Não tem. Então é você tornar a exceção regra. Né? Ainda a regra da coisa é se esforce, estude, se profissionalize e faça com excelência aquilo que você quer entregar enquanto produto. E a exceção é isso, é o cara que passou na rua e alguém filmou algum comportamento e de repente ele se evidencia e se torna famoso. Isso é uma exceção. Porque se ele não chegar lá na frente, ele vai querer culpar alguém. Né? Sim. Tem um versículo na Bíblia que traz assim realmente uma verdade. Lembra do teu Criador,
nos dias da tua mocidade, porque virão os maus dias em que você não terá contentamento nele, né? Perfeito, pastor, esse versículo que você colocou, porque ele diz o seguinte, ó, o livro de Eclesiastes é um livro duro com a realidade, sabe? Isso. É forte. Não há uma maquiagem, Nem, sabe? nem todos gostam de ler. Sabe? E eu acho interessante isso. Olha, os dias maus, eles virão. Não tem como. Não tem como a gente se desviar dele. Mas hoje o discurso talvez não haverá dia mau se você se aproximar mais de Deus. Talvez Mas aí é um engano. Né? Exato. Eu conheci muita gente que se afastou do evangelho justamente por conta disso. Por causa da propaganda enganosa. Você só traz Venha bom, hoje, bom, Deus bom, vai resolver bom, o seu bom. problema. Aí o camarada vai nessa onda, né? A minha visão é que você atravessa uma tempestade, mas com Deus, você está em uma tempestade e Ele está com você. Sim. É uma segurança, né? É uma coisa que é confortável. É diferente. Você às vezes o ser não, a gente não entende isso, né? A gente não entende essa coisa. A gente quer que Deus seja responsável por tudo. Sim. Isso é uma questão, por exemplo, quando a gente estabelece essa relação de causa e efeito sobre tudo que me acontece, isso é uma característica do vitimista, por exemplo, né? É sempre, eu não consegui, isso não aconteceu por conta disso, por causa disso. Ou seja, é sempre estabelecer uma relação de causa e efeito, né? E quando a gente está nos dias maus, naturalmente, às vezes a gente é induzido a pensar, né? O que foi que eu fiz ou por que eu estou passando por isso. Quer também colocar Jó uma relação. não foi vitimista. Quer colocar uma relação de causa e mãe não deixou efeito, ser, né? não. Pronto, os amigos de Jó foram os amigos da relação de causa e efeito, né? Eles estavam ali para dizer, ó, você está passando por isso, porque possivelmente deve ter feito isso, deve ter ocasionado aquilo, ó, né? não é bem assim. Em algum momento até o próprio Jó também achou que realmente teria Acho que sido eu fiz alguma coisa, né? Teve uma relação de causa e efeito. Ele chegou a acreditar nisso em algum momento. Mas é interessante. Por que aconteceu com Jó? Aconteceu porque aconteceu. Isso. Os dias maus vão vir. Eles chegam. Às vezes você quer, né? você quer criar o roteiro da situação. A relação de causa e efeito. Eu preciso, porque o homem ele gosta disso. Eu preciso achar um culpado, né? Você vê, a gente que é fortinho, assim como eu, né? Aí, assim, eu não como nada, meu Deus, eu engordo tanto. É incrível. A gente não consegue nem sequer admitir que a gente come. Sim. Né? Eu vi um pessoal, um reality aí famoso, aí eles botavam câmera na geladeira, na cozinha, na sala, em todo canto, nos lugares possíveis, né? Aí, se a pessoa sabe, e naquele período aí quando foi, como é que tá a sua alimentação? Bom, eu não sei, eu acho que é a minha ansiedade, eu não como muito, né? Aí, gente, quando passava a filmagem, olha, na madrugada, teve um cara que comeu 8 vezes. Olha só. Tá entendendo? E pipoca, salgadinho no quarto e tanta coisa. Quer dizer, às vezes você se acostuma. O vitimismo é um estágio complicado. Porque a pessoa fica presa naquilo ali e ela não consegue, né? Ela não consegue admitir que ela está errada. Eu convivo com isso. Às vezes até quando a pessoa sai da igreja, não, pastor, porque chegou o tempo, né? Não, Deus mostrou. Deus sempre mostra, Deus mostra todo esse povo, né? Não, mas não consegue dizer assim, eu estou triste com os irmãos, eu estou triste com o Senhor mesmo. Não estou né? me sentindo bem mais. Não estou me sentindo bem. Mas fica assim, criando. Aí se você não tem uma cabeça boa, quando a pessoa vai embora, a pessoa faz, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aonde eu errei? Sabe? Aí, eu já não penso assim. Às vezes o pessoal diz que eu sou abraço, beijo muito, mas eu também desprezo na mesma facilidade. Não é isso. É que eu acredito que tem hora que eu posso não ser mais útil na sua história. Né? E você vai seguir uma história. Você quer algo. Né? Agora, eu acho chato, eu acho errado. Eu atrapalhei uma época da minha vida porque eu fiquei ali, o ministério não me ajudou, o pastor não viabilizou os caminhos certos. Cara, tu tem uma Bíblia na mão.
A tua Bíblia é para quê? Um amuleto da sorte para estar na instante no Salmo 23, o Senhor é meu apaixonado fartará. Quer dizer, essa coisa do dia a dia, ela é, sabe, ela é terrível, né? Eu tenho problemas, eu sou um cara muito aberto para declarar, né? Se eu tiver um transtorno hoje, um distúrbio amanhã, se eu não estou legal. E eu agradeço muito a Deus pela minha esposa, porque ela me entende, ela me ouve. Eu passo para ela, né? Um dia fazendo terapia e foi me perguntado se eu tinha alguma mágoa da minha mãe, né? Porque minha mãe me bateu muito, né? Mas ela batia na proporção que eu aprontava. Eu não vou dizer assim, meu Deus, mamãe bateu tanto em mim, eu não fiz nada. Misericórdia, eu era uma criança traquina. Eu abria a torneira, abria a boca do pato, enchia de água. Eu botava batatinha chuchu no escape do carro. Eu petecava o povo na rua. Eu gostava de aprontar, né? Quieto, né? E não tinha aquela época de... Né? O pessoal, você tem TDAH, você tem não sei o que. Hoje o pessoal diz que você tem TDAH. Eu digo, aonde? O que é isso? Né? Depois eu vim saber o que era. Né? Mas graças a Deus, aí ficou alguma coisa, algum trauma, alguma mágoa. Não. De forma alguma. Não vou culpar a minha mãe. Minha mãe deu tudo de bom pra mim, o melhor que ela podia dar. Né? Agora, coitada, também a zoada da vida. O casamento dela não era bom com meu pai. Não era motivo para ela descontar em mim. Mas por ser uma pessoa que estava assim, tão esgotada, né? Uma vez eu até ri que eu fiz tanta da promessa para não apanhar, pedi tanto a todos os santos, né? E ninguém me ouviu. Eu fiquei pocado da vida. Eu tenho uma experiência assim também. Conta pra gente, vai. Conta aí. E lá na época, quando a gente era mais novo, né? Eu e Kelly em casa, a gente foi pular na cama. Quebrou o lastro da cama. Pronto. Na geladeira, não sei se eu lembro, tinha aqueles crucifixos que tinha um imã. Sim. Eu peguei tanto aquele crucifixo e colocava lá no lastro da cama pra colar ali, pra eu não apanhar. Não me livrou de nada. Apanhei que só um condenado. Eu olhava pra aquilo e dizia assim, isso aí não serve pra nada, me deixou apanhar que sou um condenado. Tá vendo como é mais fácil culpar alguém, né? Quando eu culpo, eu tiro, né? Isso tá em casamento, né? Isso tá em tudo, né? Você vê, às vezes existe uma pesquisa que comprova, né? A mulher tá casada com problema no casamento, tá bem fortinha, não se cuida, mas basta o marido dar um calço, ela já quer estar na academia no outro dia, ela já quer perder não sei quantos pesos, ela já está sonhando em ficar modelada, né? Aí por que me separei? Não sei, eu fiz de tudo, dei o meu melhor, né? Então a gente sempre tem isso, o vitimismo seria uma autodefesa? Não, a gente pode entender como um mecanismo de defesa. Óbvio que, a depender da circunstância, como eu falei logo no começo, ele não é uma característica que define de forma absoluta o indivíduo. O José é vitimista. Não, a gente não é bem assim. Mas em alguns momentos, a depender das circunstâncias, a gente acaba sendo. Justamente porque prevalece a narrativa em detrimento da circunstância. Ou seja, aquilo que eu crio enquanto realidade para justificar o que está acontecendo diminui o peso das coisas, minora a gravidade da situação. Então eu prefiro criar uma narrativa do que necessariamente dizer que de fato isso não aconteceu porque eu não fiz, eu não fui uma boa pessoa, eu fiquei desempregado porque meu chefe era ruim ou alguma coisa. Não, porque não é melhor você dizer que você colocava atestado furado, chegava atrasado, não entregava aquilo que era proposto, não produzia na empresa, né? Então, não, porque Deus sabe de todas as coisas, foi Deus... E Deus sempre tem que desenrolar este problema. Sempre levando a culpa. Na conta, é bem grande assim, a conta de Deus nesse sentido, né? Então, isso diminui um pouco a gravidade das circunstâncias, né? Por isso que a narrativa de dizer que o meu chefe era ruim é melhor porque terceiriza essas responsabilidades e circunstâncias, né? E aí eu fico só com a parte mais light. No final, às vezes, até o indivíduo diz assim, e também eu não estava mesmo querendo continuar naquela empresa, né? Terminar assumindo, né? Indiretamente, para que ninguém diga que ele foi o culpado. Sim. Né?
Ele precisa se sair, né? Mas isso também é uma característica, assim, são pontos até da própria cultura, né? A gente tem uma dificuldade de dizer não, por exemplo. Alguém te convida, você, né, e você não tá afim, aí você, vamos ver. A gente vai se falando, até que frase, né? Quando você nunca É mais... um não maquiado, né? Enfim, não precisa às vezes, não tô querendo ir porque eu não tô afim, mas a gente não diz esse não. Porque de alguma forma você fica pensando, será que o que é que o outro vai pensar de mim? Vai ficar com raiva, constrangido. Então, para eu não gerar esse tipo de sentimento no outro, aí eu digo, vamos ver. O vitimista, ele cria inverdades. Ele cria... Que em verdade é mentira. Em verdade é uma palavra. Tem um nomezinho, que... né? Tem um nomezinho que você dá, que você fala tanto. É uma mentira que se torna verdade. Como é o nome que se dá isso, meu Deus? Hoje a palavra em moda para utilizar seria narrativa. Narrativa não é bem só o discurso, mas é um discurso elaborado para favorecer um ponto específico. A gente pode dizer que é uma mentira? Não necessariamente, mas o aluno foi reprovado. Aí ele chega em casa e diz, o professor me reprovou. É uma narrativa, né? Porque, na verdade, não é o professor que dá nota. Ele dá nota em função daquilo que você produziu ali. Se você não acertou, é porque você não estudou. Não necessariamente é o professor que reprovou. Então, isso é uma mentira? Não, a gente pode chamar de uma narrativa, que é um discurso que vai favorecer mais o meu lado do que necessariamente, ou seja, quem eu estou culpabilizando nesse sentido? O professor, né? Ninguém gosta dele, não só fui eu, foi eu, o José, a Maria, o Pedro, todo mundo foi reprovado. Então, diminui um pouco a responsabilidade. Diminui um pouco não, né? Diminui bastante a responsabilidade que você tem sobre a situação. Isso afetaria em que no comportamento dele no futuro? Um ponto que é interessante, quando você estabelece esse tipo de relação, ou seja, de vitimismo com as pessoas e com a vida, você vai sempre vai viver meio que em função do princípio do prazer, né? Ou seja, do ganho secundário. Foi o professor que reprovou, minha mãe vai enfurecida para a escola para conversar com o professor, né? Porque o filho dela, e não só foi ele, o José, a Maria, o João. Não existe uma marcação do professor. Não existe a marcação do professor, então e isso traz para ele o ganho secundário, que é, em vez da minha mãe me dar uma bronca e agora cobrar que eu estude, ela vai se ver na lá escola, com o professor, fazer o maior barraco, né? Vão demitir o professor, se for uma escola particular, né? Alguma coisa desse tipo. Então, esse tipo de talvez o costume que isso pode ocasionar é os resultados que isso promove, que sempre vai me beneficiar. Sempre vai me beneficiar. Tem muita gente assim, viu? Muita gente, né? Muita gente que não quer realmente assumir a culpa, né? A saídinha a saída ali de Pilatos de lavar as mãos, aquilo ali foi para tirar a culpa dele, na sua opinião? Uma forma também de se sair de uma situação? Totalmente, né? O comprometimento político dele, naquele momento, se ele se comprometesse, seja de um lado ou de outro, aquilo traria consequências políticas que iriam frustrar certos planos que ele tinha para o futuro, né? De mais poder, prestígio sobre Roma, né? E aí o lavar as mãos foi perfeito. E ele entendeu uma coisa também, esse seria um ponto de vista, mas tem um outro também que essa briga não é minha. Uma forma Tem muito isso hoje, né? Essa briga não é O minha. problema é seu, com o pastor, você se vira e resolve aí. Embora tem problema que não é da gente mesmo, Exato, não, né? sim. Tem problema que não é nosso. Sim. Porque eu acho assim, tem gente que quer que eu, como pastor, me responsabilize por problemas, digamos assim, de fora. Sim. Não é meu problema.
Ah, pastor, Nem me convidaram, né? o menino tá dirigindo o carro, não tem nem carteira. Mas se foi o pai dele que deu, não fui eu. O que eu vou fazer? Eu dou o conselho e ensino, né? Olha, pastor, fulano dorme na casa da namorada e tal, o senhor tem que chamar. A gente prega todos os dias aqui, mas isso é educação. Se a própria irmã deixa o namorado da filha dormir na casa dela, o que eu tenho a ver? Aí a pessoa quer trazer pra gente, sabe? Aí se vitimiza tanto que a igreja não está dando estrutura, que a igreja não está dando base, né? E eu, depois de muitos anos, eu entendi que tem coisas que não é da minha alçada. Sim. Eu prefiro lavar a mão também, estou fora. Isso aí não é para mim, não. Isso aí foi tu que arrumou. Quem deu seu nó, que desate. Porque acaba um povo ficando mal acostumado. Pessoas estão mal acostumadas, sabe? Tem pessoas que excedem. Mas eu acredito que eu acho, e o senhor como um pastor deve vivenciar muito isso, em certas situações, por exemplo, do casal que está passando por algum momento e o cara, ou ele ou ela, ou os dois, chega para você e aí, eu me separo ou eu continuo? Já me perguntaram muito. Sim, as pessoas querem um veredito porque isso vai legitimar a minha decisão. Que às vezes abençoado pelo pastor, o pastor mandou separar. Então, eu previamente ou seja, o casamento nem existe mais, mas eu vou aqui só legitimar a decisão, né? Então, e aí eu me separo, se você responde, não, se separe. Aí o cara, não, tá vendo aí que é o melhor mesmo, porque o pastor Samuel, ou porque, né, o profissional... Eu nunca me meto em briga de marido e mulher, Deus me defenda. Ou seja... Né? Dá logo aquele problema. Hã? Né? Talvez assim, e é importante que, pelo menos eu enquanto profissional de psicologia, não deixo isso bem claro, que é o seguinte, eu não sou o responsável e nem o autor das suas decisões. Agora, eu preciso deixar muito claro o que é que está em evidência. Quais são os prós e contras? O que é que está em jogo disso aí? Separo ou não separo? Beleza. Talvez ampliar a visão, né? Exato. Vamos colocar aqui. Vamos, hipoteticamente, em uma situação de que essa separação venha a ocorrer. Ela vai ser tranquila? Se existem crianças, como é que vocês vão organizar essa Você tem estrutura para estar separado, né? Financeiramente, como é que o impacto disso, socialmente, né? E os seus filhos e quem está o que é que está em jogo? Levando em consideração todos esses elementos aqui, é interessante a separação, né? Isso, não, vendo isso seria o melhor, porque isso a gente está vendo isso já há um bom tempo e já amadureceu essa ideia. Então, a decisão é sua, né? Mas se não, foi por conta de uma briga que teve ontem, aí você ainda está no calor da emoção, aí não, vamos ver o que é que está em jogo, né? Tem isso, tem aquilo, então acaba sendo difícil determinadas coisas. Eu lembro de uma vez uma jovem que eu tinha atendido e antes de casar ela financiou o apartamento que futuramente seria a casa, né, dos dois. Eles financiaram antes de casar. Só que no decorrer do relacionamento, o casamento já estava todo previamente pago. Não, ia acontecer, estava pagando o casamento, o apartamento, tudo. E aí no meio do caminho aconteceram coisas que não dá. Não vai dar, né? Não vai dar. E isso foi um problema muito grande, porque depois, para se desfazer dessas questões que já estavam amarradas, esse cadastro, né? Isso, o apartamento que estava financiado, e aí, não quero mais o apartamento. Não, também não quero. E daí vai ficar com quem, né? E quem que vai pagar? Não, eu não tenho mais nada a ver, que eu não sou mais nada a ser. Sim, mas eu tenho que pagar porque tá no nome dos dois, então tem que tirar o nome de um, vai ficar no nome de quem? Isso acaba sendo uma confusão muito grande e quem é que deve decidir o ônus e o bônus dessas coisas? Essa pessoa culpa, né? quem? O destino, alguém? E de repente, assim, de uma forma madura, vai perceber que foram um conjunto de decisões dos dois, né? Aquele imbróglio, aquela bomba que estourou, não é necessariamente a culpa de um, né? Mas decisões e questões que de alguma forma foram negligenciadas, né? Em
momentos anteriores, né? A Rebeca, quando estava velha, cansada, enfadada, relata isso, que não sei se foi Isaac, não, foi Isaac que falou com ela. Ela disse: se Esaú casar com essas mulheres de Canaã, que alegria me resta mais, né? Mas ela não lembra que ela ferrou com o filho, né? Ela atrapalhou a vida dele, né? Ela influenciou Jacó para passar a perna no irmão, né? E isso, aí ela se faz de vítima, né? Se faz né? Porque ele fez isso, né? Não sei como era o relacionamento de mãe e filha ali a partir de então. Mas a gente vê os personagens bíblicos, as pessoas que atravessaram até coisas do cotidiano da gente hoje em dia, né? Que é ser humano. E a gente olha para a história deles, a gente se assusta, né? Porque tem coisas que, meu Deus, são... Mas assim, a Bíblia, isso não é uma opinião minha, né? Isso aí é assim, a Bíblia é um livro, dentro da literatura mundial, um clássico importantíssimo, não só justamente pelo seu conteúdo em termos de desvendar a natureza humana. Por mais que a gente queira, às vezes, colocar uma mística, blindar alguns personagens, mas o bom de quando você lê a Bíblia, porque você totalmente desnuda, né, a natureza humana. Desnuda. Não vê quem não quer, mas está ali, tá ó, ali, exatamente tá ali. isso. Então, para além da concepção religiosa do livro, né, lei quem é cristão, não. Mesmo pessoas que não são, não têm nenhuma perspectiva de crença e fé, vai entender essa importância justamente porque é natureza humana que está ali. Tiago aqui falou que se sentiu muito ofendido, que a igreja, os irmãos aprontaram com ele, já se sentiu vítima, né? E quanto esse vitimismo lhe atrapalhou, né? Muito. Né? Atrapalha muito, né? Você já viu alguma cena desse tipo? Alguma história assim? Eu diria assim, o vitimismo ele não só atrapalha, mas que ele impede qualquer possibilidade de crescimento, né? Bota esse gatinho aqui para mim, eu queria falar para vocês, né? A gente tá chegando na conclusão do nosso programa, né? Aqui dessa noite, sobre esse vitimismo, né? E a gente poder fazer as considerações finais, né? Pra gente deixar para esse pessoal da igreja, principalmente nosso público, nossos irmãos, né? Eu queria dizer que sejam maduros, né? Paulo diz assim: quando eu era menino, falava com menino, pensava com menino, raciocinava com menino. Mas logo eu cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. É muita meninice. Misericórdia, né? É muita meninice. Se discute por bobagem, se cobra o que não se deve, né? E alguém é culpado. Foi na Assembleia, foi na Batista, foi o pastor, foi a intercessora, foi o líder de louvor, né? É um vitimismo doentio que eu oro a Jesus Cristo todos os dias. Meu Deus, tira isso do nosso meio, porque isso atrapalha. Sabe? É como se você podia estar lá já em Canaã, ainda está na porta do castelo de Faraó. Parece que não anda. E se foi para o deserto, ficou andando em círculo, né? Mas eu quero deixar com vocês aí as considerações finais, para que vocês possam também passar para o pessoal, né? Dar um norte aí nessa turma que está sofrendo desse grave problema, né? Quando olhar para esse gatinho, se lembre, viu, minha gente? Eu vou deixar você finalizar. Eu vou e você finaliza que você tem aquela... Que é isso? Mestre Selmi hoje nos deu uma aula aqui. Tô muito... Eu vou sair daqui com meu vocabulário foi lá em cima. Menino, eu tô aqui, eu falo que nem o irmão diz. As palavras importantes. Eu gostei muito do tema. Eu digo assim, eu fui muito privilegiado com pessoas que estavam à minha volta. Como eu disse, eu sempre procurei estar perto de pessoas que podiam agregar valores. E eu tive uma pessoa... chamava Pastor Sátiro, um velhinho, um senhor, e ele me dava muito conselho. Um deles que ele falou para mim uma vez, foi assim: olhe para um caminho, no final desse caminho Jesus Cristo vai estar lá. Amém. De um lado do outro você vai encontrar várias situações, pessoas, nenhuma delas vai poder fazer nada por você, só Ele. Então eu trilho esse caminho, olhando para o final. Olhando para o autor e consumador, né? Foi uma das coisas que eu descobri aqui, até trouxe para minha vida com o Senhor mesmo. É a gente mostrando a nossa humanidade. Eu sou falho. Eu não sou essa pessoa mais fácil? super-herói.
né? Porque muita gente acha que eu sou pastor, você é perfeitinho. Ih, Não, você não pode nem dizer graças que a sentiu Deus uma que eu não dor. tenho asa. Né? Muitas vezes você diz assim, estou sentindo dor de cabeça, não pode. Quero não isso Então, pra minha eu vida, acho não. que isso tirou muitas dores de cabeça da minha vida e me fez crescer muito, né, como pessoa e como cristão no Evangelho. Sim. Até lidar com pessoas, aceitação, que cada um tem uma maneira de pensar dentro do Evangelho, fora. Tudo isso me ajuda justamente porque eu sempre estou olhando para o final da caminhada. Sim. Eu acho que se a gente mudar a nossa, principalmente a nossa forma de lidar com o sofrimento, muitas das vezes dentro da igreja a gente tenta demonizar o sofrimento, né? É prova, Sim, a prova, né? é prova. Quando a gente começar a mudar essa relação e entender que ela é parte do processo e do crescimento e que Metamorfose, né, exato, humana, né? O crescimento, o aprimoramento da pessoa é algo doloroso, né? É ferro afiando ferro. Então, quando um ferro afia o outro, ao desgaste, E dá zoada. né? Dá o desgaste. Ao desgaste, mas essa é a única possibilidade de crescimento, de aprimorar. É lidando com o divergente, com a diferença, mas isso é que dá a possibilidade de me aprimorar enquanto pessoa, né? Porque se for só espelho, né? Ou seja, o que for, se não for espelho, não é belo para algumas pessoas, né? Aquilo que me reflete é o que me dá tranquilidade. Nisso não há mudança, não há crescimento. Então é fundamental que a gente mude essa relação. Como eu acho que é o Salmo 126, 6, né? Andando e chorando enquanto semeia, né? Vai voltar com seus feixes. Né? Exatamente. Vai passar, está né? doendo, Vai mas passar, andando, vai passar. continue andando. Amém, amém. Coisa boa, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente nessa noite, né? Foi muito legal, né? Esse dia pra gente foi rico, a gente tirou assim lições maravilhosas. E eu deixo pra igreja, né, para os amados irmãos que vão estar assistindo o nosso podcast, né, que tirem lições, né? Nos manda também aí a sua opinião, né? É aberto, né? O nome é abertura. Só não marreta a gente, pelo amor de Deus. Né? Lembra aí, é o vitimismo, né, que tá a gente, pra gente não esquecer o tema. E quero agradecer aqui o nosso querido Memelite, trazendo sempre essa luz cênica, né? Memelite sempre tá iluminando seu evento, é uma maravilha. O Meme é uma bênção de Deus. Liga para ele aí, faz um contato com ele, né? E a RE Estúdio Podcast, gravação e produção. Se você tiver algum interesse em gravar, né, o seu podcast aqui com a gente, só é procurar o nosso pessoal aqui, Talmi, a Alisson, né? E vai estar fazendo um trabalho maravilhoso, tá? Que Deus abençoe vocês, né? E que a gente possa vencer mais uma vez, né? A nossa luta, a nossa guerra. Toda vez que eu olhar para esse gatinho, eu olhei logo essa imagem, eu digo, é ele, não tem para onde, tem que botar ele, porque o vitimista, ele é assim, ele cria esse personagem que aflora assim, né? Do nada, né? E que Deus te abençoe, que você saia de vítima, né, para autor da situação, né, e cresça e melhore, tá? E se Deus quiser, até o próximo, a gente vai estar aqui trazendo outro tema para a gente estar abordando aqui com vocês e com certeza com convidados especiais. Obrigado, Tiago, né? Tá faltando Pedro e João. E até a próxima, se Deus quiser. Fica com Deus, um beijo no coração.